clube. Mas, manchete Emerson Romano, o Cruzeiro monitora jogadores do Palmeiras. O principal deles, o que o Cruzeiro pode dizer que tem algo mais concreto, é o lateral esquerdo Jorge. Assim como o Bruno Pacheco, que é lateral esquerdo, o Cruzeiro vem priorizando a posição, principalmente depois da saída do Bidu, que foi um dos destaques da temporada. E até dentro do que o Jorge não produziu na temporada, e o Palmeiras não vai continuar com o atleta de 26 anos. O Jorge foi revelado pelo Flamengo, foi para o Mônaco, teve boa passagem pelo Santos em 2019, não está nos planos do técnico Abel Ferreira para a próxima temporada. Jorge é algo concreto, o Cruzeiro vai conversando, avaliando a situação do jogador. O outro atleta seria Gabriel Menino, 22 anos, prata da casa, uma das joias do Palmeiras, mas foi apenas uma consulta. Pelo Jorge, o Cruzeiro vem conversando com a agente do atleta, vem tentando alinhar algum tipo de situação com o Palmeiras, mas o Gabriel Menino, apenas uma consulta, o que não custa nada, e o Cruzeiro vem observando jogadores dos grandes clubes que não tiveram tantas oportunidades assim nesta temporada, o que é o caso do Jorge e também do Gabriel Menino. Jorge para a esquerda, Gabriel Menino, que é um meia atacante. Fato é, Romano, que pelas movimentações que o Cruzeiro vem fazendo, e o Pedro Martins falou isso na Itatiaia nos últimos dias, que o Cruzeiro vem aguardando também alguma resposta de alguns agentes e jogadores que estão aguardando já esta reta final de ano para definir outras situações. Mas o Cruzeiro não vai fazer loucura, não vai sair do seu planejamento. São dois jogadores do Palmeiras, Jorge, algo concreto, e Gabriel Menino, apenas uma sondagem até então. Bons nomes, Emerson Romano? Quem vai dizer isso são os nossos comentaristas, só registrar o negócio. O Jorge chegou para brigar com o Piquerez pela titularidade no Palmeiras. Acabou contundido e aí Vanderlan, menino da base, surgiu e surgiu bem. Ô, Léo Figueiredo, o Jorge é um bom nome para ser o substituto do Bidu e disputar a Série A do Brasileiro pela equipe do Cruzeiro? Ô, Romano, agora nós começamos a conversar. Porque agora não é fulano, Rafael Bilu, com todo respeito, e não. Agora sim, agora a gente tá falando de jogador de Série A. O Jorge seria uma ótima alternativa para a lateral esquerda do Cruzeiro. Ótima oportunidade para o Jorge, que apareceu bem pra caramba no Santos. Depois de uma negociação, foi para fora, não conseguiu se firmar, voltou, rodou daqui e dali, mas é um ótimo lateral. Tem muita qualidade para chegar na frente. Acho que se entenderia muito bem nesse esquema do Pessolano, se o Pessolano continuar jogando com 3 zagueiros, que dá liberdade para o lado do campo, o Jorge cairia como uma luva. E o Gabriel Menino, vou até chamar ele do Panes, porque a reação dele foi a mesma que a minha. Du, finalmente começamos a conversar de jogadores de Série A para ser um Cruzeiro de Série A. Ainda que sejam especulações, né, do Jorge, algo mais concreto, como disse o próprio Rubem Júnior, são especulações que o torcedor já se anima um pouco mais, né? Jogadores com experiência de Série A, apesar do Gabriel Menino ser muito jovem, mas já tem muita experiência porque é muito utilizado na equipe do Palmeiras, experiência de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. O Jorge é um cara rodado. Já foi convocado. Sim. Os dois, né? Tanto o Jorge quanto o Gabriel Menino já jogaram na seleção. Gabriel Menino, inclusive, joga como lateral, joga como meio-campo. O Jorge é um cara rodado, com experiência, inclusive, em Champions League, se eu não estiver enganado, pelo Porto, quando jogava em Portugal. São ótimos nomes para o Cruzeiro, para as pretensões do clube, para a realidade do clube, mas principalmente para uma realidade de Série A. Eu acho que se tudo der certo e o Cruzeiro conseguir avançar nessas negociações, são nomes que agradam e que são reforços. São jogadores que chegariam melhores do que os que estão saindo e do que os que estão no Cruzeiro nesse momento. E só para encerrar, Romano, Rubens, o Léo tocou aí se o Pessolano jogar com 3 zagueiros,
A gente tem que lembrar que no início do ano ele não jogava com 3, né? O Pessolano chegou no Cruzeiro com uma ideia diferente para a equipe e que ele foi se adaptando. Então, como disse o Léo, a gente tem que trabalhar na condicional, se jogar com 3 zagueiros. Porque o Pessolano, quando chegou, ele não tinha isso em mente.